Tchau! Oi, galerinha! Hoje a gente vai para a aula de História e para começar a aula de História nós temos que ter em mente que nós estamos em uma cidade, não é? Qual é a nossa cidade? Maracanaú. Quais são as características dessa cidade? O que é que tem em Maracanaú que define ela como cidade? Em Maracanaú nós temos praças, nós temos farmácias, hospitais, comércio, tudo o que monta, o que mostra o que é uma cidade, né? Isso porque nós estamos numa cidade atual, estamos numa cidade de 2020. Hoje eu vou convidar vocês para voltar no tempo, bastante tempo atrás, onde começaram a surgir as primeiras cidades. Claro que as cidades de antigamente não tinham as características que tem hoje, mas a organização delas foi fundamental para a gente se organizar como cidade hoje em dia, certo? As cidades mais antigas do mundo, elas surgiram na região da Mesopotâmia. O que é a região da Mesopotâmia? A região da Mesopotâmia fica num lugar bem seco, cortado por dois rios principais. O que é isso seco, professor? Seco significa que lá não chovia tanto, o clima era bem quente, não era tão úmido e tinha vários problemas em relação ao abastecimento de água, né? Essa região por ser bastante seca. A população, quando começou a se reunir ou começou a fundar as primeiras cidades, eram mais ou menos assim. Eles ficavam em uma porção de terra, né? Se organizavam ali e eram liderados por uma pessoa que defendia eles de perigos até de outras cidades. Deixa eu explicar melhor. Essa população, quando ficavam nessas primeiras cidades, elas plantavam, viviam da agricultura, da pecuária, cuidavam de animais para o abate e também do artesanato. E aí havia um comércio entre eles. Por exemplo, se um plantava arroz e o outro plantava feijão, eles trocavam essas mercadorias que eles faziam. E essa troca de comércio começou a estreitar laços. Essa população começou a se organizar melhor, a definir que ali era um território deles. E aí surgiu as primeiras cidades. Como um território precisa de alguém para defender, eles começaram a surgir as pequenas lideranças, que eram pessoas que ficavam responsáveis por organizar aquela cidade e proteger de outras invasões. Aí eu falei para vocês que a Mesopotâmia era bastante seca e era cortada por dois rios, não é? Essas cidades começaram a despertar interesses de outras. Por exemplo, alguém que tinha uma cidade que não era muito próxima ao rio, tinha bastante problemas com a agricultura, com a criação de animais, diferente de outras cidades que eram mais próximas dos rios, porque aí eles já tinham a água mais fácil para eles. E aí começou a despertar interesses nas lideranças. Alguns líderes disseram, por que eu não posso ter aquela cidade também? E aí houveram conflitos de uma cidade com outra. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como eram essas batalhas de antigamente. A gente vê muito em filmes, em algumas séries e tal. Dessas batalhas, a cidade que perdia ficava sob o domínio da cidade que ganhou. E aí, a cidade que ganhou acabava aumentando o seu território, né? Essas cidades que aumentavam bastante, elas eram independentes, né? E faziam comércio com outras cidades também. Só que muitas delas começaram a ganhar muito. Quando expandia mais o território, mais exército ele tinha, mais força ele tinha e ia dominando outras menores. E aí começou o surgimento dos primeiros impérios. O que são os impérios? Eram várias cidades que foram conquistadas e ficavam sob a liderança de uma pessoa, que aí eram os imperadores. Certo? Os dois impérios que mais se destacaram foram o Babilônia e o Sírio. Tá? Eram dois impérios que correspondiam, eram muito fortes, né? E dominavam várias cidades. Esses impérios, eles faziam comércio principalmente com o Egito.
que usavam o rio Nilo para transportar as mercadorias de um império para o outro. Lembrando, o artesanato ele se destacava muito, então é muito comum a gente ver em peças de museu louças ou coisas, jarros, coisas muito bonitas que serviam de comércio daquela época. Esse foi só um resuminho, gente, para que vocês consigam fazer a atividade de vocês. Espero que tenham entendido tudo. Leiam bastante o texto e resolvam as questões que o tio vai passar na agenda, tá certo? Tchau, tchau!